Oi, pessoal. Saudade de vocês. Fiz alguns slides de revisão para vocês daquilo que já foi trabalhado, né, no oitavo ano com vocês, ok? As habilidades que nós trabalhamos já estão listadas abaixo. E nós vamos falar um pouquinho e relembrar vocês o que nós vimos na sala de aula, ok? As habilidades que norteiam o currículo estão listadas abaixo. Nós ainda não trataremos sobre as usinas de geração de energia, tanto hidrelétricas, nucleares, termoelétricas, que serão discutidas mais adiante, bem como se montar um circuito elétrico e a análise das nossas contas de energia serão trabalhadas dentro de outras habilidades do currículo. Durante muito tempo, a humanidade observou que existiam fenômenos ligados ao dia a dia em que as pessoas enxergavam, né, sentiam, né, a existência de cargas, que hoje nós chamamos de cargas elétricas, tanto em repouso quanto em movimento. Né? Os gregos antigos, conforme nós vemos aqui, observaram que ao atritar o âmbar na pele de animais, esse material adquiria a propriedade de atração de pequenos corpos, como penas e tecidos. A partir daí, o fenômeno de origem elétrica começaram a ser estudados. Em sala de aula, nós vimos esse efeito âmbar ao atritar, por exemplo, a régua no cabelo. Ao passar a régua pelo cabelo, atritando, né, a régua passa a atrair o cabelo porque elas ficam com cargas opostas. Né? Por que isso ocorre? Porque toda a matéria é formada de átomos. Esses átomos da matéria estão geralmente eletricamente nêutrons, ou seja, sem carga elétrica, apesar de eles serem constituídos por cargas positivas e por cargas negativas. Como que isso funciona? Um átomo tem duas regiões, o núcleo, que no desenho aqui está representado por bolinhas vermelhas e azuis, e ao redor do núcleo circulando bolinhas verdes, que são chamadas de elétrons. Tá? No núcleo do átomo eu tenho partículas positivas, em vermelho, chamadas de prótons, e partículas sem carga elétrica, que eu chamo de nêutron, ou nêutrons, que estão representadas por bolinhas azuis. E circulando ao redor desse núcleo, numa região que eu chamo de eletrosfera, nós temos os elétrons, representados pelas bolinhas verdes, carregadas negativamente. Num átomo eletricamente neutro, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Ok? Então, o que nós temos aqui nesse primeiro exemplo? Eu tenho um átomo eletricamente neutro que eu tenho duas cargas positivas e duas cargas negativas, onde uma anula a outra. Então, esse átomo, tá, desse objeto, ele está eletricamente neutro. Se ele tivesse mais cargas negativas do que cargas positivas, ou vice-versa, ele estaria eletrizado. O que é eletrizar a matéria? Tá? É quando eu sou capaz de transferir os elétrons de um material para outro material, fazendo com que ambos fiquem carregados eletricamente. A eletricidade ela é apenas uma das formas de energia, tá? E ela é o resultado da existência de carga elétrica nos objetos, tá? No ar, né? Existência de carga elétrica. Ela é inseparável do efeito do magnetismo, e o magnetismo nós vamos estudar mais adiante. Tá? Nós sabemos que no nosso dia a dia hoje nós necessitamos muito dessa forma de energia. Né? Para tudo que nós fazemos, se nós pensarmos, nós utilizamos a energia elétrica para carregar os nossos celulares, para fazer os objetos funcionarem em casa, para ter energia luminosa. Né? E é interessante que um tipo de energia pode ser transformado em outro. Então a eletricidade, como forma de energia, pode ser transformada em diversos outros tipos de energia que nós vamos ver mais adiante. Tá? Dentro do estudo da eletricidade, existe a estática e a dinâmica. Tá? A dinâmica estuda os elétrons em movimento, tá? E a estática ela vai estudar a eletricidade estática presente nos objetos, né? De uma forma assim bem simples para nós entendermos. Ok? Bom, as correntes elétricas, então, elas são importantíssimas no nosso dia a dia e a sociedade moderna não consegue viver sem elas. Então, vamos entender um pouquinho sobre tanto a eletricidade estática como a eletricidade dinâmica dentro da corrente elétrica a partir de agora. Como nós já falamos, né, todo material, todo objeto é formado por átomos. Né? Então, isso significa que ele é formado por prótons, elétrons e nêutrons.
Tá? Quando um átomo possui a mesma quantidade de prótons e elétrons, a gente diz que esse átomo ele está eletricamente neutro. Logo, esse objeto que tem esse átomo também está eletricamente neutro. Tá? Um corpo ou um objeto vai estar eletrizado, tá? Quando ele vai possuir um desequilíbrio entre a quantidade de prótons e de elétrons. Se ele possuir mais prótons, ele vai estar carregado positivamente. Se esse objeto possuir mais elétrons, ele vai estar carregado negativamente. Sendo assim, nesse primeiro exemplo que nós temos aqui, né, eu tenho um corpo eletricamente neutro. Se você contar a quantidade de cargas positivas e negativas nesse corpo, ele está igual. Ele tem 4 cargas positivas e 4 cargas negativas. Né? No segundo exemplo, eu tenho um corpo carregado positivamente, porque ele tem 4 cargas positivas e 2 negativas, sobrando aí 2 cargas positivas. Então, ele está carregado positivamente. E no terceiro exemplo aqui, eu tenho um corpo carregado negativamente, porque ele está com mais cargas negativas do que cargas positivas. Nessa imagem, nós temos um dos princípios básicos da eletrostática, onde as cargas de sinais iguais se repelem, ou seja, cargas positivas vão se repelir e cargas negativas também vão se repelir. O contrário também é verdadeiro. Se eu tiver dois objetos com cargas elétricas opostas, um positivo e um negativo, eles serão atraídos. Então, a gente diz que corpos de sinais diferentes se atraem e corpos de sinais iguais se repelem. Para os corpos ficarem eletrizados, ou seja, carregados positivo e negativamente, eles precisam ganhar ou perder elétrons. Se eu tiver um corpo neutro e ele passar a ganhar elétrons, ele vai ficar carregado negativamente. Se esse corpo perder elétrons, ele vai ficar carregado positivamente. Os corpos neutros, eles podem ser eletrizados, tá? O processo que a gente chama de eletrização, que é a transferência de cargas elétricas entre os corpos. Tá? Ela pode ocorrer por atrito, por contato ou por indução. Por atrito, por exemplo, nós temos aqui o vidro, que está neutro, e a lã, que está neutro. O vidro, ao ser friccionado, esfregado na lã, a lã fica carregada negativamente e o vidro positivamente. Né? Na eletrização por atrito, as cargas, tá? Os corpos adquirem cargas de mesmo valor, mas de sinais diferentes. Okay? Eu tenho a eletrização por contato. Então, eu tenho aqui dois corpos A e B. O A neutro, o B carregado negativamente. Ao fazer com que o corpo B entre em contato com o corpo A, toque no corpo A, ele vai passar parte dos seus elétrons para o corpo A. E ambos vão ficar carregados negativamente. Nós temos ainda também a eletrização por indução. Na eletrização por indução, eu tenho um corpo que é o indutor carregado negativamente, aqui no exemplo, tá? Que é o corpo A, e um corpo neutro que é o B. Ao aproximar o corpo A de B sem tocar, o corpo A vai fazer com que as cargas positivas e negativas do corpo B se separem, da forma que está mostrando o desenho aí. O exemplo típico de eletrização por atrito são dos carros de Fórmula 1. Como a sua velocidade é muito alta, o atrito com o ar retira elétrons da lataria desse carro e fica carregado eletricamente, de forma positiva. Essas cargas positivas podem a qualquer momento produzir uma faísca, né? E se essa faísca ocorrer durante o período de abastecimento, como esses carros usam um combustível extremamente explosivo, né? Poderia provocar um incêndio. Então, o que acontece é que, para evitar isso, nos locais de abastecimento, quando esse carro chega para abastecer, existem placas de cobre flexível que retiram o excesso de carga desse carro, transportando para o solo. Esse cobre vai funcionar como um fio terra, descarregando a lataria desse carro e impedindo que essas faíscas sejam formadas. A imagem aqui mostra um outro exemplo também de eletrização por atrito, que é o que ocorre nas nuvens de tempestade, né, e que vão promover o que nós chamamos de raios. Né. Quando essas nuvens ficam carregadas negativamente devido ao atrito, né, e ao entrar em contato
né, ou ao encontrar-se com as cargas positivas presentes em objetos mais altos no solo, como uma árvore, tá, ocorre um descarregar violento, ou um fluxo violento de carga negativa em direção ao solo, o que nós chamamos de raio. Então, como nós vimos, a matéria é formada por átomos, né? Nesses átomos eu tenho cargas positivas e cargas negativas, né? As partículas eletrizadas, elétrons e prótons, chamam-se carga elétrica. Tá? Então, eu tenho carga elétrica nesses átomos. Os átomos podem ganhar ou perder elétrons, ficando carregado negativamente ou positivamente. Há materiais que são bons condutores de eletricidade, como, por exemplo, os metais, tá? Em que os elétrons das últimas camadas ficam ligados de forma muito fraca a esse metal, e só que eles estão ali de uma forma desordenada, né? Eles não estão em uma direção só. Cada um está se movimentando numa direção diferente. Né? Eu não tenho, então, o que a gente chama aí de corrente elétrica. Eu tenho o movimento dos elétrons, mas de forma desordenada. É importante nós entendermos isso. Né? Nos bons condutores de eletricidade, nós vamos falar deles mais adiante, eu tenho que essas cargas estão fracamente ligadas e elas podem ser retiradas com facilidade desses materiais. Contudo, nós podemos, nesses materiais, formar o que a gente chama, tá, de carga elétrica ordenada ou corrente elétrica. Né? Como é que nós podemos produzir isso? Por exemplo, num fio. O fio ele é um objeto, né, em que eu tenho nele, é um corpo que eu tenho nele dentro um metal, que é um condutor, um bom condutor de eletricidade, e eu tenho por fora um mau condutor de eletricidade, ou seja, um tipo de material que não perde facilmente elétrons, nem ganha facilmente elétrons, como por exemplo uma borracha. Ok? Por isso que os fios geralmente são metais por dentro e um material plástico por fora, porque os metais eles são bons condutores de eletricidade e os plásticos são maus condutores de eletricidade. Tá? Quando eu promovo nesse fio uma corrente elétrica, quando eu tenho uma diferença de eletricidade, tá? Eu tenho um ponto em que eu tenho mais elétrons do que outro que eu tenho menos elétrons. Eu chamo isso uma diferença de potencial ou de tensão elétrica, tá? Dentro de um condutor, que é um fio. Okay? Então, esse fio ele vai ter os elétrons ali, quando eu tenho uma diferença de potencial, ordenados, fluindo de um ponto para outro. O conjunto formado pela pilha, pelos fios e pelo interruptor e pela lâmpada é chamado de circuito elétrico. No circuito elétrico, os elétrons percorrem ou eles movimentam-se de forma ordenada. Tá? A pilha ela é chamada de gerador, porque ela tem uma diferença de potencial elétrico ou tensão elétrica, tá? Que é medida em volts. Tá? Essa pilha ou essa diferença de potencial elétrico faz com que a pilha tenha um polo positivo e um polo negativo. E os elétrons vão fluir do polo positivo para o polo negativo desse circuito. Tá? Quando os elétrons eles começam a se movimentar, tá, por esse circuito, né, eles formam o que a gente chama de corrente elétrica. E a corrente, ao passar pela lâmpada, promove a transformação da energia elétrica em energia luminosa. Mas isso só pode ocorrer porque existe a tensão elétrica fornecida pela pilha. Tá? E essa tensão impulsiona as partículas com carga elétrica do fio, organizando o movimento das cargas elétricas negativas. Tá? Essa organização é que forma o que a gente chama de corrente elétrica. Nós dizemos que um circuito ele está fechado quando ele permite a circulação dos elétrons, ou seja, forma o que a gente chama de corrente elétrica. Ou seja, os elétrons vão fluir do polo positivo para o polo negativo, de forma convencional, tá? Nessa pilha. Tá? Quando eu fecho o circuito, ou seja, quando esse circuito está fechado, esses elétrons caminham por esses fios, do polo positivo para o polo negativo, tá? De forma que ao passar pela lâmpada, tá? A energia elétrica é transformada em energia luminosa e essa lâmpada acende. O que o interruptor da nossa casa faz? Ele
abre o sistema, ele abre o circuito aberto, os elétrons não vão fluir, tá? Eles não vão passar de um polo para o outro. Então, não vai haver corrente elétrica sendo formada. Pilhas e baterias, elas têm um tipo de corrente que a gente chama de corrente elétrica contínua, tá? Porque a intensidade da corrente elétrica e o sentido de deslocamento dessa corrente, ela permanece a mesma, é sempre no mesmo sentido e de uma mesma intensidade, tá? Isso ocorre então em pilhas e baterias. Mas nós também temos a corrente elétrica alternada, tá? E a intensidade dessa corrente ela varia, bem como o seu sentido. Tá? Nas nossas casas, essa corrente ela é alternada, ou seja, uma hora ela está no mínimo, outra hora está no máximo. Tá? E é o tipo de energia também gerada pelas hidrelétricas. A elétrica produz alguns efeitos. Entre esses efeitos, nós temos o efeito Joule, o efeito térmico, que é provocado pelo choque dos átomos dentro de um circuito elétrico. Tá? Isso é sentido com o aumento do calor. Tá? Então, isso promove aumento de calor, e esse aumento de calor pode ser aquilo que eu desejo, tá? Dentro do sistema, por exemplo, no caso de um chuveiro. Eu estou transformando energia elétrica em energia térmica. Então, o que eu quero é o efeito do Joule mesmo. Eu quero que haja o aumento da temperatura do meu chuveiro, tá? Porque isso vai aquecer a água, ou de um ferro elétrico, ou de um secador de cabelo, de um fusível, etc. e tal. Tá? Mas pode ser que esse efeito Joule seja apenas uma consequência da passagem da corrente elétrica e não seja realmente um efeito desejado. Por exemplo, em uma televisão. Quanto mais energia elétrica for transformada em energia sonora e energia luminosa para formar o som e a imagem da TV, e menos for transformada em energia térmica, melhor vai ser a funcionalidade dessa TV com menor gasto de energia, ou seja, com menor consumo. Tá? Então, nós temos lá hoje nos equipamentos, né, nós temos a classificação desses equipamentos em termos de consumo de energia elétrica. Quando a classificação dele é A, é porque ele aproveita muito a energia elétrica sem perder essa energia na forma de calor. Tá? Ou seja, sem que haja o aumento do efeito Joule. Outros efeitos produzidos pela corrente elétrica são os efeitos magnéticos. Todas as vezes que ocorre corrente elétrica em um fio ou em um condutor, né, ela produz em torno desse campo, tá, o que a gente chama de magnetismo. Nós vamos estudar isso mais adiante. Há também o efeito luminoso. Né? Ao passar por um resistor, por exemplo, uma resistência, né, a corrente elétrica ela vai poder emitir ondas eletromagnéticas dentro do espectro da luz visível, né, iluminando o local. Para ter, por exemplo, um bom circuito elétrico, né, eu preciso de condutores isolantes, né, como nós vimos mais adiante. Então, os condutores são aqueles que conduzem bem a corrente elétrica, né, permitem com que os elétrons passem por eles com facilidade, como os metais, né, ferro, cobre, alumínio, o corpo humano, o ar úmido, o solo. Né. Isolantes são aqueles que vão servir como, vão isolar, tá, os condutores, por exemplo, nós usamos isso para impedir que a corrente passe por eles, porque eles não permitem com que os elétrons formem uma corrente ordenada neles, como é a madeira, a borracha, o vidro e o papel. Para se evitar acidentes, então, elétricos, nós precisamos encapar ou isolar, né, um determinado circuito com materiais que são isolantes elétricos. Como nós já vimos, para existir corrente elétrica, eu preciso da diferença de potencial elétrico. Então, eu preciso de uma tensão elétrica. Essa tensão elétrica é representada pela letra U na física e ela é medida em volts. Tá? Então, o que é essa tensão elétrica mesmo? Como exemplo aqui da bateria, né? Eu tenho um polo positivo e um polo negativo. Quando eu ligo um polo com mais elétrons com aquele que tem menos elétrons, eu formo ali uma corrente ordenada de elétrons, porque eu tenho uma tensão elétrica vigente. Nas nossas casas, né, nós podemos ter uma tensão de 127 volts, geralmente, né, ou de 220 volts. Então, eu posso ter dois tipos de tensão, ou as duas. Tá? Então, eu falo que aquele local ele é bivolt, eu falo que aquele aparelho ele é bivolt, porque ele pode funcionar sob duas diferenças de potencial.
ok? Então, nas nossas casas, no nosso dia a dia, para a energia entrar nelas, vindo da rua, eu preciso dessa diferença de potencial elétrico, ou de 220 ou de 127 volts. Os resistores, né, assim como nós temos bons e maus condutores de eletricidade, os resistores são componentes que nós colocamos nos aparelhos que vão resistir à passagem da corrente elétrica. Tá? Eles promovem resistência da passagem da corrente elétrica. Tá? Para que eu vou fazer isso? Né? Por que a gente utiliza esses resistores? Num chuveiro, por exemplo, uma resistência ela serve para dificultar a passagem dos elétrons para promover calor. Tá? Ou então eu vou usar, por exemplo, para poder passar os elétrons, né, da minha casa, né, da energia da tomada da minha casa para o meu aparelho, por exemplo, de som, eu preciso diminuir a corrente elétrica. Quando eu quero diminuir a corrente elétrica, eu uso um resistorzinho ali para impedir com que esse aparelho queime. Tá? Eles transformam a energia elétrica em térmica e essa energia elétrica vai se dissipar muito rapidamente. Dentro de um circuito elétrico, nós também precisamos de uma resistência elétrica. Tá? A resistência elétrica é a capacidade que um corpo tem, ou que um material tem, de opor-se, de resistir à passagem da corrente elétrica. Por que eu preciso de uma resistência? Né? Ela pode estar na forma de um resistor, por exemplo, que vai diminuir a corrente elétrica no aparelho. Então, eu tenho uma corrente elétrica na minha casa, tá? Que é medida em ampere. Né? Vamos supor que na minha casa eu tenha 2 amperes de corrente elétrica, mas o aparelho precisa de 0,5. Esse resistor ele vai diminuir a corrente ao passar por ele. Então a corrente ela entra de um lado com uma intensidade e ela vai sair do outro lado com outra intensidade. Então ela diminui a intensidade da corrente para não queimar o aparelho. Tá? Então a resistência ela pode ter essa função. Mas a resistência ela pode ter uma função como num ferro, como num secador de cabelo, de aquecer realmente, né? De produzir calor. Então, ao resistir à passagem da corrente elétrica, essa resistência promove calor ali, como a resistência do chuveiro, ok? Permitindo, por exemplo, que o chuveiro aqueça a água. A corrente elétrica, a resistência elétrica e a voltagem ou a diferença de potencial elétrico, elas estão relacionadas. De que forma? Tá? A corrente elétrica ela é diretamente proporcional, tá? A corrente elétrica ela é diretamente proporcional à voltagem ou à tensão elétrica e ela é inversamente proporcional à resistência elétrica. Tá? Eu posso dizer o seguinte, que a tensão elétrica ou a voltagem elétrica ela é igual à resistência que um material produz a passagem da corrente elétrica vezes essa corrente. No nosso slide, U representa a voltagem ou a diferença de potencial elétrico. I representa a corrente elétrica e R representa a resistência elétrica. A corrente elétrica ela é medida em ampere, a tensão elétrica ou a diferença de potencial elétrico em volts e a resistência elétrica é medida em ohms. É importante nós entendermos que num circuito elétrico eu tenho um aparelho que vai funcionar dentro desse circuito, como a lâmpada que nós vimos. Né? E um tipo de energia vai ser convertido em outro. Então a energia elétrica ela é importante nas nossas residências e no nosso dia a dia, porque ela pode ser convertida em diversos outros tipos de energia, como energia sonora, luminosa, mecânica, térmica, tá? E assim sucessivamente. Por exemplo, a televisão. Na televisão, a energia elétrica ela é convertida em energia térmica, luminosa e sonora, ou acústica. Tá? Essa capacidade de trabalho, de conversão de um tipo de energia em outro, é o que a gente chama de potência. Então, a potência de um aparelho, né, é a capacidade que esse aparelho tem, né, de conversão da energia elétrica em um outro tipo útil de energia. Tá? Quanto mais eficiente ele for, né, e quanto melhor ele fizer isso, maior vai ser sua potência. A potência ela é calculada multiplicando a tensão da casa ou do local onde o aparelho está sendo ligado, tá? Ou a tensão elétrica que vai passar por esse aparelho, tá? 220 ou 127 volts, vezes a corrente elétrica que está passando ali, ou seja, vezes a intensidade da corrente que passa nesse aparelho.
ok? Então, P, que é potência, que é calculada em watts, tá? É igual a U, que é a diferença de potencial ou de tensão elétrica, vezes a quantidade de elétrons ou a corrente elétrica que está passando por esse aparelho. Tá? Para eu saber se esse aparelho consome muita ou pouca energia, eu vou pegar a potência dele, que está registrada geralmente numa etiqueta nele, vou multiplicar pelas horas do dia que eu gasto, que eu uso, desculpa, esse aparelho, e multiplicar ainda pelo número de dias em que eu usei esse aparelho no mês. Eu vou saber mais ou menos o consumo mensal que eu tenho desse aparelho na minha casa no mês, ou seja, quanto que ele vem na minha conta de energia. Aqui apenas demonstrando como um tipo de energia pode ser transformado em outro. Né? E esse trabalho de transformação de um tipo de energia em outro é o que eu chamo de potência elétrica, que nós vimos logo acima. Vamos entender isso de uma forma mais prática, mais fácil. Okay? Imagina o seguinte, vou chamar de E aqui ao consumo de energia de um aparelho. Tá? Hoje nós temos, por exemplo, lâmpadas muito econômicas, né, que tem uma potência de 9, 11, 15 watts e iluminam a mesma coisa que uma lâmpada com potência de 60, de 100 watts, que são as lâmpadas antigas, chamadas de incandescentes. Né? Essas lâmpadas consumiam 100 watts de energia, enquanto que as novas consomem 9 watts de energia, porque a potência delas é essa por hora. Né? Agora vamos ver como que é o consumo de um aparelho, né? Como que eu calculo esse consumo. Tá? O consumo de um aparelho é dado pela sua potência, medida em watts, vezes o tempo em que ele fica ligado durante o mês. Tá? Então eu quero saber qual que é o consumo de um aparelho. Eu vou multiplicar a potência dele, que está lá escrita no aparelho, vezes o tempo que eu utilizo ele, a média de tempo que eu utilizo ele durante um mês. Tá? Tempo de utilização. Então vamos imaginar que uma mulher usa um secador de cabelo por um tempo de 5 horas no mês. Então ela seca o cabelo durante o mês, né, totalizando um tempo de 5 horas. A potência do secador de cabelo dela é 900 watts. Qual vai ser o consumo que vai vir na conta de energia dela? Né? Só relativo a esse secador de cabelo. Tá? Qual vai ser o consumo? Então o consumo vai ser igual a E, 900, que é a potência do aparelho, vezes o tempo de utilização. Então, eu vou pegar a potência e multiplicar pelo tempo utilizado no mês. Isso vai me dar 4.500 watts por hora. Só que, na minha conta, isso não vem em watts, mas isso vem num múltiplo dele, que é o quilowatts. Então, para eu saber quanto vai me dar isso em quilowatts, é só eu dividir por 1.000. Então, a resposta é que durante o mês, na conta daquela mulher, o secador de cabelo gera para ela 4,5 kWh de gasto energético. Então, vamos dizer lá, se ela gastou 30 kWh no mês, 4,5 foi do secador de cabelo, ok? Pensando no que nós falamos agora, para calcular o consumo de um objeto, nós temos aqui uma tabela, só para vocês entenderem quanto que cada objeto contribui, ou cada aparelho contribui, melhor dizendo, para o consumo de energia de um local. Né? O segundo exemplo, aí, nós temos um ar-condicionado de 7.500 BTUs. A potência desse ar-condicionado média é de 1.000 watts. Tá? Se ele for usado 30 dias no mês, ou seja, todo dia ele é ligado e fica ligado no dia durante 8 horas, no final do mês ele vai me dar um consumo de 120.000 watts, ou seja, 120 kWh. Ou seja, na minha conta de energia, ele vai contribuir com 120 kW, ou seja, ele tem um gasto energético muito alto. Contudo, se eu não souber a potência de um aparelho e quiser calcular, e se eu souber a voltagem e a corrente que passam por ele, é muito fácil eu calcular. Eu pego a corrente elétrica desse aparelho, que é medida em ampere, vezes a tensão elétrica desse aparelho, que é medida em volts, e multiplico. E eu vou achar a sua potência em watts, ok? Os circuitos elétricos, a eletricidade, eles são perigosos, né? Apesar de ser um bem muito comum no nosso dia a dia, serem muito necessários para a gente, eles podem gerar perigos. E para evitar alguns perigos, nós temos aqui, né, alguns cuidados simples que nós podemos ter. Né? Por exemplo, eletricidade e água não combinam. Tá? Então, é bom retirar a água
tá, do local onde eu estou utilizando, ou perto do aparelho elétrico onde eu estou, secar a água do local para evitar um choque elétrico. Né? Então, evite mexer com eletricidade em locais molhados ou úmidos ou com os pés ou mãos molhadas. Tá? Isso vai dar um risco muito maior de choque elétrico. Né? Não utilizar o que a gente chama de Benjamin T em grandes quantidades. Isso pode sobrecarregar a rede e pode provocar um acidente. Tá? Antes de trocar uma lâmpada, por exemplo, eu devo desligar o interruptor, ou seja, interromper a corrente elétrica naquele local, para evitar também um acidente, tá? Com o vidro, ou com a lâmpada, ou com o bulbo, ok? São alguns dos exemplos de atitudes do dia a dia que nós podemos ter, simples para evitar acidentes com eletricidade. Contudo, se eu tiver um acidente com eletricidade, eu ver alguém tomando choque, né? O que eu devo fazer para ajudar essa pessoa? Nunca relar a mão nela, tá? Nunca relar a mão nela, porque senão vou servir como fio terra e essa eletricidade vai passar para o meu corpo e eu também vou tomar o choque, ok? Então, a melhor coisa é pegar um bom isolante térmico, ou um bom isolante elétrico, tá? Como um cabo de vassoura, algo feito de plástico ou de madeira para poder afastar ou tirar aquela pessoa do local onde ela está tomando choque. Fontes de energia, tá? São locais de geração de energia elétrica, ou seja, de conversão de um tipo de energia em outro. As usinas, elas fazem isso. Né? As usinas hidrelétricas, que são os tipos de usina mais comuns do nosso país, transformam a energia da queda da água em energia elétrica. Mas eu tenho outros tipos de fonte. Eu tenho energia vinda proveniente da luz solar ou fotovoltaica, a energia eólica, a energia vinda dos combustíveis fósseis, a energia vinda da quebra do núcleo de um átomo, que eu chamo de energia nuclear, a energia vinda da massa, tá? Ou da biomassa de alguns vegetais, tá? Que eu chamo de energia de biomassa. Nós vamos falar desses tipos de usinas, desses tipos de energia, suas vantagens e desvantagens, um pouco mais adiante. Por enquanto, nós precisamos só saber que eu tenho usinas de diversos tipos que vão me gerar energia e eu vou converter um tipo de energia em outra nessas usinas, ok? Essas usinas podem ter dois tipos de fontes de energia, renováveis ou não renováveis. Como exemplos de energia renovável, nós temos a energia hídrica, da água, energia do vento, eólica, energia solar, proveniente da luz do sol, energia geotérmica, proveniente do aproveitamento do calor do interior da Terra, energia das marés, né, que é provocada pela descida e subida do nível do mar, né, pela energia das ondas do mar, né, pelo movimento ondulatório dessas ondas, e captar esse movimento pode gerar energia de biomassa, que é o aproveitamento energético, tá, das florestas e de diversas outras plantas ou de animais. A partir da biomassa deles, produzir um biogás ou um biodiesel. Esses tipos de usinas renováveis e não renováveis, de fontes de energia renováveis e não renováveis, nós vamos estudar mais adiante. Também vamos aprender um pouquinho sobre a leitura das contas de energia da nossa casa, das formas como nós economizamos energia melhor, e outros fatores relacionados à energia, entendendo como ela funciona e como ela é produzida em uma usina hidrelétrica, numa usina eólica, numa usina solar, tá? Numa usina termoelétrica, que nós não citamos aí, né? Mas vendo como essa energia ela é transformada em um tipo de energia elétrica.